Olá, um bom dia a todos e todas. Muito obrigado por estarem aqui assistindo a apresentação do meu trabalho. Meu nome é Matheus Meireles e eu sou mestrando na linha de Poéticas Artísticas e Processos de Criação do Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual do UFG. Desde 2018, eu venho atuado como artista e pesquisador no planetário da Universidade Federal de Goiás. É um estágio barra residência que resultou em um trabalho de conclusão de curso e, atualmente, uma pesquisa de mestrado. Com o advento da pandemia e em consonância aos esforços para contê-la, os processos presenciais do projeto tiveram que ser suspensos, e o planetário também foi fechado por tempo indeterminado. Então eu iniciei uma pequena dispersão do meu foco central da pesquisa para pensar essas implicações da pandemia do coronavírus desde uma perspectiva artística, poética e em diálogo com abordagens teóricas críticas, na tentativa de compreender melhor como essa crise afeta e pode ser afetada por meio do meu trabalho como artista. Os meus processos criativos em tempos de isolamento social me levaram a diálogos com alguns teóricos como Angela Davis, Ailton Krenak e Boaventura Souza Santos, que consideram a crise resultante da pandemia de Covid-19 como um agravamento do estado de crise constante da humanidade, ou seja, a crise do antropoceno, que é perpetuada pelo sistema capitalista. Com base nesses autores, pode-se afirmar que os maiores desafios enfrentados na pandemia apenas evidenciam problemáticas dos nossos construtos sociais. Com isso em vista, pode-se afirmar que a pandemia é um problema inicialmente biológico, porém a crise gerada é social. Nesse sentido, eu trago para a discussão um trabalho pessoal de 2016 chamado O Gigante Cansado. Na visualidade deste trabalho, eu poeticamente lhe convido a refletir sobre o mundo pesado que a nossa espécie construiu e tentamos sustentar. E, quando esse mundo é colocado à prova de uma grande pandemia, nós beiramos ao colapso. Eu concordo com Boaventura e Krenak na certeza de que, mesmo que possamos contornar essa pandemia e voltemos à nossa suposta normalidade, estaremos caminhando para novos fins e possivelmente outras pandemias, e talvez piores no futuro. Portanto, são necessários esforços para superar essa pandemia, na mesma medida que é indispensável a revisão das dinâmicas sociais humanas. Assim, eu fui buscar apreender um pouco com Ailton Krenak em suas ideias para adiar o fim do mundo. Nesse livro de mesmo nome, lançado em 2019, o autor apresenta uma visão que acredito ser ancestro-futurista. Ele traz uma perspectiva ancestral que ajuda a gente a pensar o nosso presente e o futuro, e talvez um futuro melhor. E por meio da leitura desse livro, desencadeei dois processos metodológicos em minha prática artística, que foi inspirado pelas ideias exploradas por Krenak. Primeiro, que seria a compreensão de não separação entre os seres humanos e todos os outros seres da Terra. Essa concepção, segundo o autor, pode ser uma fonte de humildade ao compreendermos que o ecossistema da Terra é uma fonte inesgotável de aprendizado e abundância ao qual dependemos e estamos a destruir, infelizmente. E por último, ele traz também a prática do sonho como aprendizado, inspiração para a construção criativa, imaginativa do cotidiano e também do futuro, né? Essas ideias me atravessaram como ativadoras para reimaginar um mundo antropocênico. Portanto, elas acabaram por impactar meu processo artístico, como uma possibilidade metodológica de composição poética. O Peso do Mundo, que é esse trabalho que eu estou mostrando aqui para vocês agora, ele foi um dos únicos trabalhos que eu consegui desenvolver durante o período de isolamento social. Eu passei por períodos muito conturbados e isso afetou minha prática artística. Mas no meio disso surgiu este trabalho, que para mim foi um dos ativadores centrais desse texto. Por quê? O Peso do Mundo ele nasce desses processos de reflexão teórica também, em que eu estou pensando criticamente esse momento de pandemia, e ele foi transformando o meu entendimento dessas teorias ao mesmo tempo que foi transformado por essas teorias também. Assim, eu imagino uma terra poética com rosto, personalidade e essência. Em um diálogo teórico com Krenak, eu questionei se talvez uma imagem humanizada do planeta não seria capaz de inspirar mais empatia e comoção.
que geralmente o planeta é objetificado, né? Indo de encontro à ideia de Krenak, eu queria apresentar um planeta humanizado, um indivíduo, que não precisa ter um rosto humano, né? Mas como nós nos identificamos tanto com essas visualidades humanas, eu quis aplicar isso na Terra também. Ao mesmo tempo, eu crio uma conexão conceitual e poética com Krenak, mesmo sem saber um pouco, assim, porque eu fui fazendo esse desenho antes de terminar o livro dele, e ao fim eu fui descobrir que Krenak, que é o nome do povo dele, Krenak significa cabeça da terra. Então tudo foi se encaixando ali. A ideia inicial de O Peso do Mundo surgiu da reflexividade acerca do gigante cansado, que eu apresentei para vocês anteriormente. E surge anos depois em um contexto totalmente diferente, né? Mas eu acho que O Peso do Mundo ainda traz uma poética, a expressão de uma poética que surgiu no Gigante Cansado. Em um primeiro impulso, eu pensava em adicionar representações de prédios, torres, chaminés, estradas e queimadas na cabeça dessa terra que seria triste e cansada. Porém, em contato com essas ideias do Krenak também, eu decidi fazer esse exercício metodológico do sonho, e imaginar uma terra com uma feição ancestral divina, forte em essência e plena em sua existência. Uma terra que ainda vive e ainda é possível, reimaginada para além do antropoceno. Eu acredito que a crise da pandemia de Covid-19, abordada através de diálogos entre processos das artes visuais e teorias sociais críticas, permite estudar essa problemática desde uma perspectiva complexa e criativa, visto que as operações específicas das artes podem contribuir para reflexões potentes que podem somar na multiplicação de olhares sobre problemas e gerar insights que podem passar despercebidos para outros estudos, desde outros campos do saber. Afirmações que faço com base nos estudos de Patrícia Levy sobre a pesquisa com base na prática artística. Em O Peso do Mundo, exploro essas possibilidades de um mundo poético ao criar uma representação estética que pode despertar reflexões sensíveis diversas, frente à complexidade do problema em andamento que é a pandemia do Covid-19. A complementação entre diversos estudos de diversas áreas pode auxiliar na formação de perspectivas mais amplas que talvez ofereçam subsídios tanto para lidar com a crise agora, mas também para pensar futuros melhores. Portanto, a discussão apresentada ela não esgota o assunto e nem tem essa pretensão. A ideia é demonstrar uma visão particular com o intuito de compartilhar inquietações, investigações e criações despertadas pelos momentos de crise intensificados pela pandemia. Ao levantar reflexões sobre as urgências dos problemas do antropoceno e a necessidade de repensarmos nossas dinâmicas sociais, eu apenas tento somar um olhar ao nosso grande processo coletivo de construção de saberes, transmutação social e compreensão do cosmos de infinitas possibilidades que integramos. Aqui estão algumas referências que foram utilizadas nessa apresentação e na escrita do texto. Então é isso, eu agradeço a presença de todos, muito obrigado por estarem aqui, por assistirem minha apresentação até o fim, e muito obrigado também a todos os organizadores desse evento tão importante para a pesquisa em arte no Brasil.